ser climas, né? Então, assim, é bom que ele tenha já essa previsão e esse desejo de compensar lá, mas quem vai decidir isso, quem vai quantificar essa compensação ambiental é a própria Seclimas, através da Java. Então, eu entendo que esse artigo 150, ele já está sendo cumprido no nosso procedimento normal, né? A gente não tem necessidade de modificar o auto de infração aqui. Eu não sei exatamente o que o deferimento parcial, nesse caso, o que o Alexandre tinha pensado, mas eu vejo que isso já é previsto no nosso procedimento padrão. Então, por esse motivo, eu, já adiantando o meu voto, a princípio, sigo pelo indeferimento do recurso, uma vez que o infrator já vai ter acesso a essa possibilidade de firmar o TAC e, por conseguinte, ao desconto de até 40% no valor da multa. Obrigada, Rodrigo. Gostaria de responder, Alexandre? Eu entendi pelo deferimento parcial por suspender a necessidade de pagamento da multa nesse momento. Mas eu entendi o seu argumento e realmente é válido o que o Rodrigo falou. Se eu puder só fazer um último adendo aqui sobre a suspensão do pagamento, a pessoa, de acordo com o 150, a pessoa que fizer o TAC e cumprir o TAC tem um desconto de 40%, né? Só que os 60% que sobram, que a pessoa que é devido, de qualquer forma, eles são pagos nesse momento, na verdade. O desconto, ele é feito agora, no momento da assinatura do TAC, a pessoa paga os 60%, se ela vir a não cumprir o TAC, cobra-se os 40% adicionais, entendeu? A multa não fica lá para frente, ela permanece nesse momento. Então, na verdade, o que fica suspenso são os 40%. Se a pessoa cumprir, ok, ela não paga os 40%, pagou só os 60%. Se ela descumprir o TAC, a gente cobra o valor remanescente. Rodrigo, só para fins de relatoria aqui, pelo que eu estou entendendo o seu posicionamento, é que tanto a suspensão quanto o desconto, né, de 40%, eles já são conferidos por lei, não cabe à junta julgar. E, portanto, na manutenção do auto, você entende que é indeferimento, correto? Só para eu resumir aqui seu posicionamento. Isso, correto. Ok. Mais algum membro da JAG gostaria de fazer uso da palavra? Não? Bom, então temos aí, a não ser que o Alexandre mude também o voto dele, Alexandre, você permanece pelo deferimento parcial ou acompanha o voto do Rodrigo? Eu entendi o Rodrigo, eu não tinha uma compreensão tão profunda dessa legislação. Agora que eu entendi o Rodrigo, eu voto com ele. Ok. Para indeferimento. Ok, então vamos passar à votação. Lívia, como vota? Andréia, primeiro agradecer ao Rodrigo aí pelo esclarecimento, porque quando o Alexandre leu, eu também fiquei na dúvida qual seria a ordem das coisas. Então, obrigada. E eu voto pelo indeferimento também. Ok, Fernando, como vota? Voto pelo indeferimento também. Ok. Então, aí por unanimidade, nós temos uma reversão de voto pelo indeferimento do processo. Doutora Gabriela, eu vi que a doutora levantou a mão. Se a senhora tiver alguma dúvida, fique à vontade. Lembrando a senhora que, como o voto foi desfavorável aí ao recorrente, é possível ingressar com recurso 20 dias antes, né, 20 dias após, perdão, da publicação em Diário Oficial ou notificação por e-mail do interessado. Esse recurso é direcionado ao secretário da Seclimas, né, em segunda instância. Claro, é só para esclarecer o que ficou acordado, né, em relação até essa mudança de voto. Na verdade, o que mudou com deferimento e indeferimento foi a questão do entendimento de que a aplicação da multa se dá com o pagamento dos 60% agora
e termo de ajuste de conduta, e caso não haja o cumprimento do termo, aí a empreendedora arcará com o valor remanescente. É isso, o mérito em si não vai mudar, o que vai mudar é só nessa questão. Exatamente, doutora Gabriela, exatamente isso. É lavrado um boletim, como é que fala? Não é boletim, um boleto. É lavrado um boleto com 60% do valor da multa, né, tendo desconto de 40%, junto à Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. Depois esse processo é encaminhado para a Junta de Valoração Ambiental, eles vão propor uma minuta de TAC para vocês, para fins de compensação ambiental, de reparação do dano. Em sendo lavrado, esse desconto permanece. Em havendo descumprimento, é lavrado um segundo boleto, né, remanescente dos 40%, e o processo é encaminhado à Secretaria de Justiça para fins de ajuizamento de ação civil pública em face do dano ambiental. Então, assim, só passando todo o percurso para a senhora aí ter noção aí do que pode acontecer ou não. Mas aqui na Junta Administrativa de Recursos, né, que a gente analisa os recursos em primeira instância, a gente segue nesse caminho de deferimento, indeferimento, deferimento parcial. No caso da senhora foi indeferido, então o boleto vai ser feito agora com esse valor aí descontado, 40%. Certo, esclarecido, obrigada. Imagina, professora, as ordens. Bom, julgamos 2 processos, nós temos mais 3 processos ainda. Vejo que tem vários interessados externos aqui na nossa reunião. Indico, se alguém tiver interesse que seu processo seja analisado ou proceder à manifestação oral, por gentileza, escreva no chat, conforme indicado. Senão, nós vamos passar aí a julgar na ordem da convocação publicada em Diário Oficial. Só um minutinho, viu, pessoal? Estou vendo que tem alguém digitando aqui no chat. Só vou esperar esse ponto para a gente dar continuidade já, caso... Oi, Andréia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu vim apenas acompanhar, tá? Os julgamentos de vocês. Não tenho interesse aqui no momento pela manifestação, vim apenas acompanhar. Tá ok. Doutor Eduardo, tem algum processo específico que o senhor está acompanhando? Sim, tem. O senhor pode digitar? Isso eu posso pôr aqui no chat. Tá? Se o senhor puder colocar... É o da Cabef. Tá. Porque quando é interessante... Eu acho que era o último que estava na pauta. Obrigada. Quando tem processos, pessoas externas, a gente dá preferência para analisar os processos, até por conta da agenda de vocês e tudo mais, né? Então, nós vamos partir, então, para o processo aí indicado pelo doutor Eduardo. Já passo, então, para a relatoria fazer uso da palavra. 8519, eu acredito que é um processo que foi relatado pelo Pedro, mas como o Pedro está de férias, então eu vou fazer a leitura do parecer dele. Só um minutinho. Rodrigo. Se quiser fazer uso da tela também, fique à vontade. Nós não mudamos de sistema, mas o Teams permite também fazer projeção na tela, viu, pessoal? Sim, eu vou compartilhar aqui só um segundinho. Obrigada. Acho que deu certo, né? Vocês estão vendo aí já a minha tela. Parecer opinativo, número 04 de 2026. O parecer foi elaborado em atenção ao despacho número tal, no intuito de analisar o recurso apresentado por Cabef Empreendimentos e Participações Limitada. O recurso impugna o auto de infração e imposição de penalidade de multa número 100 de 2025, que sanciona a infração de executar obra de infraestrutura
abertura e prolongamento de vias municipais e galeria de águas pluviais sem as devidas licenças ambientais. Os principais eventos do processo. Em 15 de agosto de 2025, a recorrente protocolou a solicitação LAU número 2025-00-1005, requerendo a regularização de obras de infraestrutura, de abertura e prolongamento de vias públicas e intervenções em galerias de águas pluviais na Avenida Valderes Fiolo Pupo Campos Ferreira. Em 19 de setembro de 25, a recorrente juntou diversos documentos para finalizar a solicitação, dentre eles, estudo ambiental aplicado, em que foram caracterizados os impactos ambientais da obra em questão, que já havia sido realizada. Em 8 de outubro de 2025, após análise técnica, o caso foi encaminhado à fiscalização ambiental para aplicação das penalidades cabíveis, posto que a obra já havia sido realizada e o pedido é de regularização. Em 12 de dezembro de 25, a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental instaurou o procedimento de responsabilização ambiental, número tal, que é o presente processo, e impôs o AIPM número 100 de 2025, ora debatido, à recorrente. 30 de dezembro de 2025, a recorrente apresentou o recurso. Em 7 de janeiro, o recurso foi distribuído para parecer. Em 28 de janeiro, foi solicitada a diligência técnica para embasamento do parecer. Em 20 de fevereiro de 2026, foi juntada a manifestação técnica, documento número tal, e o caso foi devolvido para a finalização do parecer. Descrição da infração. Executar obra de infraestrutura, abertura e prolongamento de vias municipais e galeria de águas pluviais sem as devidas licenças ambientais. O enquadramento é o artigo 4º do inciso 4 da Lei Municipal 49 de 2013 e o artigo 66 do Decreto Federal número 6514 de 2008. Análise da defesa da admissibilidade do recurso. A penalidade foi lavrada em 12 de dezembro de 25 e o recurso apresentado em 30 de dezembro de 25, isto é, dentro do prazo de 20 dias, de modo que é tempestivo. A impugnação foi assinada por Paulo Fabrício Alves de Brito, sócio da recorrente, com poderes para peticionar em seu nome, o que torna legítimo o recurso. O recurso, portanto, está apto a ser admitido e julgado no mérito. Alegações da defesa. A defesa alega, em síntese, que as obras realizadas não impactaram no sistema de drenagem urbana, tampouco no viário, que não houve alteração na massa asfáltica nem na rede pública de infraestrutura. Destacamos alguns trechos das alegações. O presente auto de infração não condiz com a realidade, haja vista que o impacto na drenagem e no sistema viário foi inexistente. O que ocorreu foi uma aprovação para a execução de baía de acesso para veículos perante a INDEC, para a entrada e saída de veículos no estacionamento do estabelecimento. Dessa forma, não houve alteração da massa asfáltica, não tendo sido necessária qualquer intervenção em rede pública de infraestrutura. Salienta-se a ausência de qualquer impacto ou obra realizada na drenagem pública. Pedido da defesa. Pede o cancelamento do presente auto de infração, imposição de penalidade de multa, uma vez que tal imposição não condiz com a realidade dos fatos. Considerações do relator. A obra em questão diz respeito à execução de uma alça de retorno. A execução da obra promoveu a intervenção em pequena porção do canteiro central da via para a implantação da faixa de desaceleração e da alça de retorno. Também houve a instalação de uma boca de lobo na referida via, que foi interligada a um PV existente através de tubulação de 400 milímetros, por uma distância projetada de 5,47 metros, como bem elucidado pela manifestação técnica documento número tal. Esse tipo de obra, ainda que de pequena monta e baixo impacto, depende de prévio licenciamento ambiental, nos termos do artigo 4º, inciso 4 da Lei Municipal Complementar 49 de 2013, regulamentada pelo Decreto Municipal 18.705 de 2015, cujo anexo 2 detalha as obras de infraestrutura sujeitas à autorização municipal. Aqui citando a lei, o artigo 4º diz: a Seclimas procederá à análise e concessão das licenças ambientais somente para aqueles empreendimentos e ou atividades de impacto local ou daqueles cuja competência não seja de outras esferas de governo em caráter suplementar ou convênio, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares com órgãos e entidades do poder público, nos termos da legislação vigente, para as seguintes obras, atividades e empreendimentos: transporte, saneamento, energia e dutos.
Anexo 2, são passíveis de licenciamento ambiental junto ao anexo 2. Item 1, transportes. A linha C, abertura e prolongamento de vias municipais. E item 2, saneamento. A linha G, galerias de águas pluviais. A execução da pista de desaceleração e alça de retorno são consideradas obras de prolongamento de vias municipais. A instalação de boca de lobo e sua interligação com poço de visita, por sua vez, são consideradas obras que impactam nas galerias de águas pluviais, demonstrando a necessidade de prévio licenciamento ambiental, o que não ocorreu. O pouco impacto ambiental decorrente dessas obras não exime o empreendedor da obrigação de pleitear as autorizações municipais, cuja finalidade é justamente antecipar e mitigar eventuais prejuízos ambientais. Não convence a alegação de que o impacto foi inexistente, visto que o próprio estudo ambiental aplicado trazido pela recorrente elenca diversos impactos ambientais provenientes da obra, como poluição atmosférica, sonora pela ampliação do tráfego de veículos. Ante o exposto, não vejo razões para o cancelamento da penalidade imposta, que sancionou as obras realizadas à margem do licenciamento ambiental obrigatório, em harmonia com a legislação municipal. Conclusão, considerando o exposto, sugiro à Junta o indeferimento do recurso e manutenção do auto de infração e imposição de penalidade de multa, número 100 de 2025. Obrigada, Rodrigo, pela leitura aí da relatoria do Pedro, que se encontra em férias, né, como membro suplente da JAR. Algum membro da JAR gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então, passamos à votação. Então, Rodrigo, acompanha o voto do relator? Acompanho o voto do relator. Obrigada. Lívia, como vota? Voto com o relator. Obrigada, Lívia. Alexandre, como vota? Voto com o relator. Obrigada, Alexandre. Fernando, como vota? Voto como relator. Ok. Então, por unanimidade, nós temos o indeferimento do recurso e a manutenção do auto de infração 6/2025. Doutor Eduardo, eu sei que só se manifestou o desejo de acompanhar, mas fica aí um esclarecimento pertinente de que, em sendo desfavorável, né, como no caso foi, o senhor tem direito a julgamento em segunda instância. Esse julgamento é direcionado para o secretário da Seclimas, em 20 dias, a contar da publicação da súmula de julgamento no Diário Oficial do Município, ou envio do e-mail, prazo que for mais favorável ao recorrente. A gente agradece a sua presença nessa reunião, doutor Eduardo. Muito obrigado, André. Agradeço a todos. Só uma dúvida, doutora Andréa. Nessa segunda instância, poderão ser juntados novos documentos? Sim, o documento que o senhor quiser, o fundamento que o senhor desejar, é um segundo recurso. Nós o faremos apenas por alguns detalhes. A boca de lobo foi feita pelo loteador do loteamento Arborais, né? A obra que eles fizeram começou 1 metro para frente, né? Então a boca de lobo não foi eles realmente que fizeram. Então eu agradeço muito, André. Obrigado. As ordens, doutor. Até a próxima. Bom, pergunto se há mais algum interessado externo na reunião. Bom, não estou vendo ninguém digitando no chat. Então, vamos passar aos processos ordinários, né? Restam mais 10 aqui para serem analisados. Então, podemos passar para a sua relatoria, Lívia? Então, pronto. Muito obrigada. Compartilhou? Sim, certinho. Então, esse é o parecer técnico opinativo número 1 de 2026.
O objeto desse parecer é a análise do recurso administrativo apresentado para o auto de infração de imposição de penalidade de multa número 69 de 2023, interposto pela autuada Cerâmica São José de Campinas, referente à autuação por realização de queimada em vegetação, em terreno localizado na Avenida Rui Rodrigues, 3321. Histórico. Sequência dos principais eventos. Em 30 de maio de 2022, a CF abre um processo para tratar de ocorrência da Defesa Civil, acompanhada de relatório fotográfico sobre queimada em 21 mil metros quadrados em área de pastagem, com árvores e pequenos arbustos espalhados. Na data de 25 de 7 de 2023, o setor de fiscalização expediu o auto de infração em imposição de penalidade de multa número 69 de 2023, prevendo a multa de R$ 24.003 o FIC ao infrator. A publicação no DOM se deu em 27 de 7 de 2023 e o comunicado foi recebido na data de 24 de agosto de 2023. Após o prazo recursal ter expirado, o processo foi enviado à Junta de Administrativa de Valoração Ambiental, que, através de manifestação, concluiu sobre a necessidade de celebração de termo de acordo e compromisso para o caso em questão, e resultou no PTO número 4 de 2025 da JAVA. Em 18 de 7 de 2025, a autuada entrou com recurso perante o IPM número 69 de 2023. Análise do recurso, descrição da infração, queimada de aproximadamente 21 mil metros quadrados de vegetação, identificada pela Defesa Civil de Campinas e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Especiais. O enquadramento autuado foi enquadrado conforme o artigo 61 do Decreto 6.514 de 2008. Quanto à tempestividade, a publicação no DOM se deu em 27 de 7 de 2023 e o recebimento do AR na data de 24 de 8 de 2023. E o recurso foi apresentado no dia 18 de julho de 2025, então ele é considerado intempestivo. Alegações da defesa. A defesa alega que não foram notificados do IPM e que não promoveram a queimada, uma vez que o objetivo é a aprovação de loteamento no local. Alega ainda que a queimada deve ter ocorrido por toco de cigarro, arremessado da via, e que a implantação de um muro não evitaria tal ação. Alega que não tem histórico de queimada e não aceita ser responsabilizada por ela, uma vez que está tentando há anos a aprovação do loteamento no local junto à Prefeitura. Apresenta considerações perante o parecer técnico da JAVA, que não serão consideradas aqui, uma vez que cabe à JAVA tal avaliação. Do pedido. O pedido se resume à nulidade do auto de infração número 69 de 2023, visto que não se consideram responsáveis pelo incêndio ocorrido. Considerações da relatora. Considerando o artigo 12 do Decreto 19.575 de 2017 da JAR, o recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo ou por quem não seja legitimado. Informo que o recurso é intempestivo e não foi apresentado procuração no nome do autor da mesma. Entretanto, como é de praxe dessa Junta de Administração de Recursos, ele será analisado pela relatoria no que tange a sua competência. A autuada alega que não foram notificados do auto de infração, porém o AR foi anexado junto ao processo, indicando a data de recebimento de 23 de agosto de 2023. A autuada alega que não há histórico de queimada no local, porém foi encontrado o auto de infração e imposição de penalidade de multa número 31 de 2022, com um processo administrativo tal, no nome da autuada, conforme documento que está anexado no próprio processo. Em relação à argumentação do recurso de como ocorreu o incêndio, essa relatoria considera improcedente em sua íntegra, baseado no artigo 175 do Decreto 18.705 de 2015. Ao requerente caberá a prova de todos os fatos alegados no recurso. Ainda, uma vez que a autuada relata que não há um muro no local, é possível concluir que não há medidas preventivas contra incêndio. Desse modo, eu sugiro o indeferimento do recurso, caso seja admitida a análise do mérito. Em vista do exposto, e se assim for também da opinião dos demais, do conjunto dos membros da JAR, sugiro não conhecimento do recurso. Obrigada, Lívia. Algum membro da JAR gostaria de fazer uso da palavra? Não? Bom, então Lívia vota pelo não conhecimento. Rodrigo, como vota? Junto com a relatora, Andréa. Obrigada. Alexandre, como vota? Voto com a relatora. Muito obrigada. Fernando, como vota?
Fernando, consegue nos ouvir? Oi? Opa, Vota como, com Fernando? relator também, sim. Muito obrigada. Então, por unanimidade, o processo foi julgado pelo não conhecimento. Aí passamos, então, ao último processo. A ser julgado hoje, que é o final 40, o recorrente Almeida Barreto, Desenvolvimento em Corporações Limitada. O objeto desse parecer é a análise do recurso administrativo apresentado para o auto de infração em posição de multa número 92/2024. A sequência dos principais eventos são: em 25/4/2022, foi elaborada a solicitação da Defesa Civil de Campinas, relatando que, em vistoria ao local, constatou área com queimada de pequena monta em vegetação de pastagem, com área estimada em 2.000 metros quadrados. Em 22/10/2024, foi elaborado auto de infração em imposição de penalidade de multa, com publicação no Diário Oficial do Município em 5/11/24 e recebimento da correspondência em 6/11/2024. Em 25/11, o autuário interpôs o recurso administrativo. Em 1 de dezembro de 2025, o protocolo foi encaminhado a esse relator para manifestação a respeito do caso. Análise do recurso. Descrição da infração. Queimada no lote 007 do quarteirão 17.044 da quadra U, rua 21, sem número, residencial Colina das Nascentes. Enquadramento ao artigo 61 do Decreto Federal 6514/2008. Alegações da defesa. Ausência de queimada, presença de incêndio. O artigo 4º da Lei Municipal 16.024/2025 diferencia queimada de incêndio, o que é aplicável ao caso. Para efeito dessa lei, define-se: incêndio, todo fogo sem controle que incide sobre qualquer forma de vegetação provocado pelo homem, intencional, acidentalmente ou por causas naturais. Queimada controlada, prática agrícola ou florestal em que o fogo é utilizado de forma racional, isto é, com controle da sua intensidade e limitado a uma área pré-determinada, atuando como um fator de produção. O caso então não pode ser considerado queimada, pois não houve o emprego de fogo de forma proposital pelo proprietário, devendo assim, no termo da legislação, ser classificado como incêndio. Compreende esclarecer que em nenhum momento a presente recorrente permitiu ou contribuiu de qualquer forma com o incêndio em questão, sendo que o ato narrado ocorreu sem qualquer consentimento e conhecimento da empresa. A recorrente jamais deu causa a qualquer tipo de poluição, sendo que para a aplicação da presente seria necessária uma conduta comissiva de causar poluição da recorrente, o que não ocorreu. No mais, o auto de infração padece de vício formal, pois totalmente ausente a responsabilidade subjetiva da requerente no fato objeto da autuação em tela, ferindo assim o que preconiza a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, não há elementos ou prova suficiente e convincente para homologação do auto de infração ambiental, devendo o mesmo ser anulado, vez que não restou comprovado qualquer responsabilidade da recorrente, há erro material com base na legislação local, tendo em vista que se trata de incêndio não queimada, no auto de infração em questão não justifica a forma de aplicação da dosimetria da multa prevista. Dos pedidos. Dessa forma, considerando os fatos acima narrados, os documentos acostados a esta, requer pela anulação do auto em questão e exclusão da multa aplicada. Considerações do relator. O recorrente alega não ter dado causa a qualquer tipo de poluição e não possuir interesse na degradação do seu próprio imóvel. E, em análise das imagens históricas de satélite obtidas a partir do Google Earth, nota-se que a área é mantida limpa e roçada,
O entendimento de configuração de culpa nos casos de queimadas ou incêndios em áreas particulares decorre especialmente da verificação da falta de manutenção dos imóveis, demonstrando-se a ausência de aceros, a presença de deposição de resíduos e a presença de mato alto, por exemplo. No caso em tela, não fica demonstrada manutenção da área, impossibilitando, portanto, alegar culpabilidade por omissão. Sendo assim, indica o deferimento do recurso e a anulação da auto-infração em posição de penalidade de multa. Obrigada, Alexandre. Algum membro da JAI gostaria de fazer uso da palavra? Eu gostaria, Andréa. Pois não, Rodrigo. Só um minutinho. Especificamente, na verdade, só com relação ao final do texto, né? O relator entendeu que, no caso em tela, não fica demonstrada a falta de manutenção da área, impossibilitando, portanto, alegar a culpabilidade por omissão. A resolução número 2 de 2024 da CECLIMAS, que fala sobre o nexo causal nos casos de emprego de fogo, artigo 2º, o nexo causal pela omissão será estabelecido pela demonstração da ausência de adoção ou adoção insuficiente de medidas preventivas de combate ao fogo, tais como, inciso 2, existência de obstáculos limitadores do acesso de terceiros à área atingida pelo incêndio. Pelo que eu vi das fotos que a Defesa Civil apresentou, eu acho que foi a Defesa Civil, o segundo documento do processo, o imóvel é um imóvel grande, deve ter, não sei, parece ter uns 5 mil metros quadrados aqui, meio hectare mais ou menos, e não tem cerca, não tem muro, não tem alambrado. Então, me parece que ele é responsável pelo que acontece ali, por essa queimada que aconteceu lá, em função, não que ele tenha provocado, mas em função da falta de zelo com o imóvel, no momento em que ele deixa de colocar o alambrado, ou o muro, ou o cercamento. O que, diga-se de passagem, é uma exigência de uma lei municipal número 11455 de 2002. É uma lei que diz o seguinte, é uma lei que dispõe sobre a limpeza, conservação, construção de muros e passeios em terrenos particulares do município de Campinas. Artigo 1º. Ficam os proprietários ou possuidores de terrenos particulares e públicos, edificados ou não, localizados dentro do perímetro urbano do município de Campinas, obrigados a... Parágrafo 2º. Quando se localizarem em vias e logradouros públicos providos de pavimentação, o que é o caso lá, facultada a utilização de material similar, exceto de cerca de arame farpado, são obrigados a murá-los ou cercá-los com alambrado, tela de arame galvanizado, com no mínimo, blá, blá, blá. Aí tem as medidas aqui. Mas, assim, é um caso, inclusive, que essa lei é de 2002, né, só para lembrar. Então, assim, há bastante tempo esse imóvel está em condição irregular com as delimitações aqui da área urbana do município. Portanto, dito tudo isso, adiantando já meu voto, pelo indeferimento do recurso. Rodrigo, só uma dúvida, aliás, duas. Então, você está indo na linha da conduta por omissão, né? Na verdade, a conduta omissiva do proprietário, certo? Perfeito. No caso da responsabilização pela queimada no terreno dele, sim. E qual é a data da resolução número 2 da CECLIMAS? Só um segundo. Resolução CECLIMAS número 2, de 29 de maio de 2024. 2024.